Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no profeta Jonas, quinto livro dos profetas menores, após os profetas maiores, Isaías, Daniel, Jeremias, vem os profetas menores. Então é o quinto livro. Às vezes é um pouco difícil da gente encontrar, não é? Na Bíblia. Mas vamos abrir o capítulo 4 de Jonas. Capítulo 4. Vamos finalizar hoje essa série missionária. No finalzinho vai falar nos animais, vai falar a compaixão de Deus para mais de 120 mil pessoas. Como alguns comentaristas falam, havia muitas crianças ali também, que Deus tinha compaixão daquelas crianças, adultos que não sabiam discernir entre o bem e o mal, mas que haviam se arrependido. Havia animais ali também. Às vezes há pessoas que perguntam, vai ter animais no céu? Não é? Vai ter animais? Difícil. É como o pastor Érico, está ali, pastor Érico. Como o pastor Érico fala, às vezes os filhos fazem essas perguntas, né, pastor Érico? Vai ter animais? Deixa para a gente saber no céu, né? A gente não sabe responder direito. A Bíblia não tem essa resposta direta. Há alguns profetas que falam, Isaías, por exemplo, que fala lá no capítulo 65 sobre a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Vai falar sobre o cordeiro, o lobo e o cordeiro estarão juntos, né? A paz na criação será perfeita. Agora a gente não sabe se é literal ou se é apenas uma alegoria, mas é isso. Os animais fazem parte da criação de Deus. Até o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre isso, né? Que a gente, o relacionamento que a gente tem certeza que vai durar para sempre é o relacionamento com Deus. Vários outros relacionamentos da vida são aqui da terra. O casamento é um deles. Agora, a comunhão com Deus é eterna. Não sabemos se vamos ter animais. Deus sabe todas as coisas, né? Por isso que talvez a nossa relação com os animais seja só para essa terra, a gente não sabe. Mas é para a glória de Deus, foi Deus que os criou também. Pode ser que eles estejam lá, isso aí é Deus que sabe, que vai decidir. Mas devemos saber cuidar bem dos animais, com honra, sem idolatrá-los, mas cuidando bem, porque foi Deus que criou os nossos animais. Vamos então ler o capítulo 4 de Jonas. O descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou. Vamos ler juntos? Eu lerei os versos ímpares e peço que os irmãos juntos leiam os versos pares. São 11 versos. Vamos ler então. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por isso, peraí, que agora eu me atrapalhei. Agora é a congregação, vamos seguir ali. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade.
Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Oremos mais uma vez. Senhor, como és bom, como és um Senhor de compaixão. Tem misericórdia de nós. Continua a nos falar por Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor Jonas Madureira, gosto muito dele, às vezes escuto. Eu escutei um pouquinho de uma pregação dele essa semana, que ele pregava justamente sobre o livro de Jonas. E ele explicava que algumas catedrais da antiguidade, talvez século XII, por aí, elas eram construídas durante séculos, né? Às vezes, para construir uma... O presbítero Edvan estava falando na construção do nosso futuro templo, se Deus assim permitir, quem sabe, se Deus quiser, um dia construiremos. Quanto tempo vamos gastar nessa construção, a gente não sabe, né? Mas nessa época que Jonas, pastor Jonas falou da construção das grandes catedrais, se levava séculos para construir uma igreja, uma catedral dessa. Talvez 300 anos, 400, até mais. E ele explicava, não sabia, que a primeira coisa que se construía nessas catedrais era o púlpito. Era o púlpito dessas igrejas. E a partir do púlpito, eles iam desenvolvendo todo o restante da catedral. No século, talvez, XII, por aí. E algumas catedrais, até hoje ainda existentes, certamente, elas tinham, o púlpito tinha formato de peixe. E era uma referência ao profeta Jonas. E qual era a ideia? Quando a pessoa que fosse pregar, naquela época os sacerdotes, né, católicos, eles subiam uma escada, entravam por dentro do peixe, o púlpito. Nos batentes tinha versículos, tinha indicações para que eles temessem a Deus, para que eles lembrassem que eram homens, para que eles lembrassem que a mensagem que eles iam pregar era primeiro para eles e depois para a congregação. Era essa a ideia. Nem sempre os pregadores eram fiéis, mas deveriam ser. Alguns púlpitos tinham esse formato de peixe. Pastor Jonas falou, mas no vídeo que eu vi não deu para ver bem. Depois eu pesquisei. De fato, é um formato de peixe mesmo. Tem na internet, acho que na Polônia é uma dessas cidades que tem esse púlpito em formato de peixe, fazendo menção aqui à mensagem do profeta Jonas, né, como o pregador que foi ali, digamos, vomitado pelo peixe, ele agora prega a salvação para Nínive, a salvação de arrependimento, um dos maiores avivamentos da história. Então, pregando ali, ele não queria que o povo se arrependesse, mas pregou sobre arrependimento, pregou sobre o chamado de Deus, e aquele povo obedece, aquele povo muda de vida durante 40 dias, e Jonas esperava a destruição, Jonas esperava que Deus os destruísse, mas Deus ia mudando o coração daquele povo, eles iam se arrependendo, o próprio rei conclama um jejum, e as pessoas mudam de vida, e Deus muda. Não é que Deus muda o seu plano, Deus nunca muda. Mas ali na ação com o homem, na sua providência, na sua provisão, na sua misericórdia, para que a gente entenda, né, fala, Deus se arrependeu e mudou o plano. Não, ele não mudou. Deus é eterno, é imutável, incomparável, como a gente cantou nesse cântico. Mas ali na ação, para que a gente entenda a misericórdia de Deus,
ali Deus tem compaixão daquela cidade. E Jonas se revolta, fica irado. Termina o livro de Jonas sem a gente entender bem se Jonas aprendeu a lição ou não. Será que Jonas entendeu a misericórdia de Deus? Será que Jonas mudou de atitude? Certamente que sim. Não foi ele que escreveu esse livro. A data aproximada de 730 a 613 a.C., mas pelo menos acredita-se que Jonas viu, que Jonas consentiu, que Jonas aprovou esse livro, e certamente a ideia que tem é que Jonas, arrependido, quisesse que todo Israel não seguisse o mau exemplo dele, mas que temessem e que vissem que Deus é poderoso para salvar qualquer nação. Deus é soberano para salvar ninivitas. Ainda hoje, essa mensagem é para nós. Deus é poderoso para salvar qualquer nação. Tivemos o mês missionário. Hoje encerra-se a nossa programa missionária. Tivemos também a conferência missionária. Foi muito boa, muito edificante. E nós devemos ter aprendido alguma coisa. Deus salva as nações. Às vezes a gente tem medo, né, de pregar. E tal grupo. Parece que são pessoas que são... A gente tem medo, a gente tem raiva dessas pessoas. Ainda hoje, feito Jonas, mas são seres humanos em qualquer lugar do mundo. Pecador é pecador. Ninivita, Deus salva Ninivita igual como salvava israelitas. Agora, na viagem da missionária Daisy, né, que a nossa igreja apoiou, graças a Deus, vários irmãos ofertaram, ela já deve ter chegado de volta ao país, pelo que espero. Como foi bom ver, né, o amor de Daisy pelo povo de Guiné-Bissau. São pessoas iguais a nós. Um país pobre, um país com religiões diferentes, mas é gente igual a nós. Não precisa ter medo deles, nem achar que são diferentes de nós, porque do Senhor é a salvação. Ele pode salvar qualquer pessoa, até mesmo ninivitas. A gente precisa perder esse medo. Talvez essa raiva dos outros povos. Talvez essa raiva, Deus não deveria salvar esse tipo de povo. Essas pessoas não merecem a salvação. A mensagem é essa. Jonas precisava aprender e depois ensinar com seu modelo, com sua profecia, a todo israelita que Deus é soberano e que Ele pode salvar qualquer pessoa, porque a salvação pertence ao Senhor. A salvação não pertence a Israel, aos israelitas. Jonas estava irado. Jonas não queria que aquelas pessoas fossem salvas. Às vezes hoje a gente age do mesmo jeito. Não, Deus, aqui não, Senhor, não salva essa pessoa. Essa não. Senhor, tem misericórdia de mim, mas daqueles incrédulos, daquelas pessoas duras, daquelas pessoas que não te rendem, que vivem contra ti. Desses não, Senhor. Esses eu não quero que o Senhor salve. Às vezes a gente tem essa atitude de Jonas. A gente precisa aprender o contrário. Aprender que Deus é soberano, que Ele pode salvar mediante o arrependimento e fé. Deus foi compassivo, Deus é bom. Ao mesmo tempo, Ele exige uma resposta de arrependimento, de fé. Aquele povo se arrependeu, aquele povo temeu, então Deus os salva. Deus continua sendo justo, mesmo perdoando pecadores. Porque há uma exigência, há o arrependimento, há a fé. O homem tem que se dobrar diante de Deus, como foi o caso aqui. Mas Jonas não queria, não. Precisamos aprender todas essas questões aqui. Meditaremos sobre o tema proclamação missionária e o contentamento de Deus. Como ia dizendo, a missionária Daisy, ela nos deu um privilégio, fez uma live com o pastor Nelson e sua esposa Nízia, e eu e Simone participamos. Eu nunca tinha participado de uma live assim ao vivo, com outro país, com os missionários. Ele é nativo de lá, de Guiné-Bissau, o pastor Nelson, a sua esposa Nízia é brasileira, estão lá há vários anos, tem congregações em vários lugares lá, a partir da capital, e como foi bom, né, essa união, é um povo só, são irmãos. Vamos lá em Campina Grande, pastor Nelson, venha a Campina Grande, quem sabe.
E a gente tem que ter esse entendimento. Ele é o Senhor das nações, somos um só povo em toda a terra, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Mesmo longe, são irmãos, estão lá na batalha, estão lá proclamando a salvação. O pastor Nelson e a missionária Nízia. A missionária Deise voltou, acredito que já chegou à Paraíba, ela voltou dividida, né? Estou voltando com saudade do Brasil e voltando com saudade do meu povo que ficou lá. Olha como ela ama esse povo lá. E a gente precisa ter essa visão ampliada. As nações estão no domínio de Deus. As nações, o Senhor pertence à salvação. Às vezes a gente age como o filho, a parábola do filho pródigo. É semelhante aqui ao capítulo 4. Quando o filho mais velho fica chateado porque Deus salva o seu irmão. Não é? Ele fica ali chateado. Como é que Deus salva meu irmão pecador, meu irmão que gastou tudo lá, foi para o mundo, foi para o pecado, meu irmão, e eu fiquei aqui trabalhando, cuidando dos negócios do meu pai. Ele pediu a herança e meu pai perdoa ele. Meu pai perdoa esse irmão, dá uma festa para ele, estava morto. O pai trata bem, coloca um anel, sandália nos pés. O filho fica revoltado, igual a Jonas. Às vezes é a gente. Como disse, eu acho que foi o pastor Augusto Nicodemos, às vezes a gente fica sem entender a soberania de Deus. Mas por que Deus salva essa pessoa que chega na igreja, deu tanto trabalho, pecou tanto, agora volta arrependido? Eu não admito que Deus salve pessoas assim. Às vezes o nosso filho, criado na igreja, e dá trabalho, e o filho dos outros se arrepende e fica uma bênção. Eu não entendo o Senhor. É Jonas, zangado, irado, é mais ou menos isso. Deus é soberano, a gente tem que se dobrar, a gente tem que fazer a nossa parte, mas Deus é livre. Deus é livre. Hoje de manhã experimentei um pouco, não é, da evangelização aqui na nossa cidade. A gente foi com a UPH para o centro da cidade, ali no desfile 7 de setembro, e foi uma experiência muito boa. Mas eu quero mencionar de forma breve, né, como eu acordei hoje. Acordei parecendo Jonas. Acordei 6h30, um frio tão grande. Eu digo, meu Deus do céu, levantar uma hora dessa para evangelizar esses pecadores campinenses. Né? Parecia que era Jonas. Aí eu me acordei 6h30, passei meia hora para me acordar assim. Pô, não vou, tomei banho, aí fui me acordando. Eu disse, Senhor, me dá amor, me dá graça, me ajuda aí. Aí fui, liguei para Fábio, que é o presidente da UPH, vocês estão aonde? Estou chegando na Praça da Bandeira, e deu tudo certo. E eu me animei, e foi uma experiência incrível. A ordem era, distribuam as minis bíblias da UPH, e também converse com alguém se tiver oportunidade. Se tiver oportunidade, evangelize. E assim fomos. Muito interessante ali, distribuindo, pregando, muito receptivo o povo foi. E só conversei com um rapaz, de forma mais prolongada. Eu entreguei a ele, vi que ele estava com a esposa, acho que 2 filhinhos. Aí passei direto, aí olhei assim para trás, eu digo, meu Deus, queria conversar com pelo menos alguém. Aí voltei, aí perguntei, podemos conversar um pouco? Estava ainda esperando as bandas, ainda não havia começado o desfile. Ele disse, sim, podemos conversar. E ali foi uma conversa, para mim, maravilhosa, não sei se para ele, né? Ele demonstrava interesse nas coisas espirituais, falava de paz, já tinha sido batizado nas águas, mas me parecia que estava meio afastado. E ele insistia em dizer que não estava, tal, mas muito místico. E assim, tentando pregar o evangelho, o arrependimento, a fé, respeitando. Fez críticas à igreja. E eu tive que reconhecer que muitas vezes a igreja erra mesmo. E assim, depois chegou um irmão, ficou me ajudando. E no final de tudo, as palavras que eu disse foi, Cristo é suficiente. Tudo isso que você diz, tudo isso que você procura,
Eu estava querendo dizer a ele, não precisa você sair da igreja para você encontrar, não. Você encontra em Cristo. Ele tem essa paz que você fala. Ele é suficiente. Foram minhas últimas palavras. Então, aqui em Jonas, essa é a lição do contentamento em Deus. Como disse o tema aqui, proclamação missionária, o contentamento em Deus. É em Deus que Jonas vai encontrar o contentamento. É em Deus que um pecador como nós encontramos. E nós precisamos ter esse contentamento como Paulo tinha. Lá nos Filipenses, capítulo 4, 13, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quer Deus, quer Cristo. Ele diz, tanto você está humilhado, quanto está em desonra, com fome ou em abundância. Por quê? Porque era Cristo. O presbítero Edivan leu hoje aqui em Colossenses 2, nele, Cristo, está a plenitude da sabedoria, a plenitude de Deus. Capítulo 1 inteiro de Colossenses mostra ali a divindade de Cristo, que Ele é suficiente, Ele estava na criação, Ele agrada ao Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, essa é a nossa adoração, esse é o nosso Deus que nos satisfaz. Jonas precisava aprender isso, contentamento em Deus. Quem tem Deus, quem tem Cristo, tem tudo. Quem prova a salvação, o que é que mais a gente quer nessa vida? Deus é tão bom que Ele resolve nossos problemas, Ele abençoa a nossa saúde, Ele cuida do seu povo, tudo isso é graça, mas há algo maior, é o pertencer a Ele, é a salvação, é o reino, essas coisas são maiores. E a gente precisa estar cheio disso, cheios de Deus. Senhor, ajuda-me a estar contente em Ti, em toda e qualquer situação, porque Cristo é suficiente. Ele revela o Pai, Ele e o Pai são uns, Ele é suficiente em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer situação, como o apóstolo Paulo proclamou e viveu. Jonas não tinha aprendido isso. Jonas estava descontente, diz aí os versos 1 a 5. Antes de falar nos versos 1 a 5 um pouco mais, eu quero apenas mostrar ainda que o livro de Jonas, ele serve para nos mostrar o domínio de Deus sobre a natureza, sobre os céus e a terra, as nações. O Deus que fez os céus, que fez o mar e a terra, capítulo 1, verso 9, a soberania. Isso é muito forte em Jonas, o Deus que é soberano das nações, na Assíria, soberano na guerra, soberano em Israel, soberano para falar com um peixe. Deus fala com o peixe escuta e o peixe obedece. Deus fala com o mar e o mar se enfurece. Deus fala com o verme e o verme chega ali na planta. Deus cria a planta, faz ela crescer de forma milagrosa. Dentro de poucas horas a planta cresce, talvez uma boboreira. A gente não conhece esse tipo de planta. Faz o sol esquentar e queimar a cabeça de Jonas. E Jonas pede a morte para si. Então Deus é soberano aqui no livro de Jonas. Sobre as plantas, sobre os animais, sobre as pessoas, sobre as nações. E Ele é digno de adoração. Ele é digno que estejamos contentes nele. E Jonas não estava muito contente. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Também no livro de Jonas aprendemos que nós devemos fazer todos os esforços para que as nações se arrependam. Israel precisava aprender isso. Que eles deveriam se esforçar para que os assírios, para que as outras nações adorassem a Deus, reconhecessem a soberania de Deus. Isso é uma lição para nós que acabamos de ter essa conferência esse mês missionário. Cabe a nós uma parte, um esforço humano. Um esforço para que as nações conheçam essa glória, para que as nações provem esse Deus soberano, esse Deus que salva. Nós devemos levar o arrependimento a um esforço. É o que a missionária Daisy fez, se esforçou, levou luz para aquele povo, levou ação social, levou o evangelho. O
pastor Nelson contava-nos que o pessoal chegou luz na igreja, né? Então é a novidade lá. O pessoal está querendo ir para a igreja por causa da luz, para ver a luz, né? Então, Deus usa a igreja para a proclamação do evangelho, do arrependimento, mas usa também questões sociais, políticas também, não é? Mas o foco principal é o arrependimento, é a fé. E nós devemos fazer todos os esforços, como a missionária Daisy fez, nós ajudamos, faz parte da nossa missão como igreja, temos essas ações missionárias. Não é nossa missão principal, nossa missão principal é adorar esse Deus soberano, mas faz parte da missão secundária a proclamação desse evangelho que é o poder de Deus. Outra lição é que o povo de Deus irá sofrer descontentamento divino, descontentamento divino, se não estender a misericórdia de Deus às nações. Olha como isso é sério. É uma das lições do livro de Jonas. Se a gente não evangelizar, se a gente não levar as nações, nós ficaremos como que descontentes, ficaremos orgulhosos, ficaremos gordos demais, e muita gente passando fome, a gente gordo demais, ovelha gorda demais, e a gente se estressa de estar bem demais, se estressa de tudo estar bem demais, e a gente não divide com ninguém, e a gente não evangeliza, a gente não faz esforço nenhum. Isso acaba em tristeza, isso acaba em não há sentido para ser igreja, não há sentido na vida, e a gente é capaz de fazer igual a Jonas, pedir a morte. Porque simplesmente a gente não levou o evangelho às nações. A gente fica chato, a gente fica irado. E não sabe por quê. Porque a gente não está evangelizando. Isso é muito claro no livro, no Novo Testamento, quando os apóstolos saíam para proclamar, eles voltavam cheios de alegria, cheios de contentamento. Não é assim? Não foi assim comigo hoje, que acordei feito Jonas, mas voltei alegre. Até hoje eu estou alegre. Passei o dia alegre, me lembrando daquele rapaz, orando por ele. Senhor, alcança, traz de volta. Firma a nossa fé quando a gente proclama, quando a gente ensina, quando a gente vai à força às vezes. Mas volta na alegria do Senhor, igual como os discípulos voltavam. A gente precisa provar dessa bênção, que só prova quem proclama, só prova quem se dedica a Deus. Às vezes a gente está chato demais, irado demais, não sabe por quê. Porque está retendo, está gordo demais. Gordo demais, e ovelhas famintas. E a gente não faz nada. E a gente fica aquele crente chato, a igreja é chata demais, não tem graça ser crente. Por quê? Porque não anda com Deus, porque não vive voltado para a eternidade, não vive cheio do Espírito Santo, aí só olha os problemas da igreja, só olha, chato demais, mas não é. Você está perdendo o melhor, você não está vivendo com intensidade a sua fé. Então, viva essas promessas, viva esse evangelho, viva essa adoração. Nós nascemos para adorar, nós nascemos para conhecer a Deus, esse Deus soberano aqui. Às vezes na mesma igreja tem pessoas que estão vendo isso, estão vivendo isso, tem outras do nosso lado que não vê nada, tudo é chato, tudo é ruim, eu vou deixar a igreja porque não está focado em Deus. É para Deus que vivemos, que trabalhamos, que fazemos missões, que adoramos. É na adoração que há contentamento. Se a gente fosse contentar com as ações da igreja, com o irmão, a cara feia do irmão, e não sei o que, a gente não aguenta. Mas se o nosso foco é Deus, se o nosso foco é a glória de Deus, há um brilho, a diferença, a graça. E nós dividimos com os outros aquilo que recebemos de graça. Quem lê o livro do profeta Jonas, deveria arrepender-se, pelo próprio exemplo de Jonas, da sua própria desobediência, e ajudar a levar as bênçãos de Deus para todas as nações. A gente, quando lê, a gente deveria se arrepender, como a gente às vezes a gente
não entende o que Deus está fazendo, e fala mal, ou não quer evangelizar, ou coloca empecilhos, ou não evangeliza, ou não faz missões, a gente deveria se arrepender. Porque Jonas não queria que o povo se convertesse. Ele deveria se arrepender. No ventre do peixe ele se arrepende. A primeira oração de Jonas é maravilhosa, a segunda nem tanto. Mas a primeira é um exemplo maravilhoso para nós. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Eu lembro que quando se pensou em fazer um avanço missionário em Boa Vista, na Paraíba, onde hoje temos uma congregação, eu lembro que eu não gostei da ideia. Quando começaram a falar sobre isso, eu falei cá comigo, eu disse, não vai dar certo, só vi problema. Simone, cheia de fé, vai dar certo, vai ser bom, vamos fazer um avanço missionário. Pastor Robson, também ali, pensando, dedicado. Missionária Célia, os três bem animados, e eu tão desanimado, feito Jonas, eu olhava. Acho que não vai dar certo, não. Eu conhecia alguns problemas da cidade, eu só olhava a dificuldade, eu dizia, acho que não vai dar certo. Só que, ao invés de falar mal, ao invés de colocar empecilhos, eu me calei, eu orei, eu disse, Senhor, mesmo sem entender, eu vou. Eu não fiquei colocando empecilho, não, Simone, não vai dar certo, não vamos não fazer. Eu temi, eu digo, vai que Deus tem um plano, eu não quero interromper. Deus é soberano, quem sou eu? Eu sou apenas um Jonas, sou apenas um homem que não entende o que Deus está fazendo. Vai me calar. Aí foi o que eu fiz, me calei e deu tudo certo, eles fizeram, eu participei, evangelizei, liderei umas das equipes lá de evangelização, morei lá 2 anos, eu digo, como a gente não sabe de nada? Como a gente não sabe de nada? Tem hora que a gente tem que se calar e se arrepender. Se arrepender porque a gente fala o que não deve, a gente tem esse... Às vezes a gente está igual a Jonas. Então, versos de 1 a 5, vamos dar mais uma olhadinha. Diz aí a palavra de Deus que com isso, quer dizer, com o arrependimento do povo, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas está irado, ele não gostou da misericórdia de Deus, ele não gostou porque Deus agiu com bondade, com misericórdia, salvando aquelas pessoas. Ele tinha alguns motivos para isso, humanos, tinha. Primeiramente, diz aí que essa palavra irado, no hebraico, significa uma emoção forte. Jonas ficou muito irado. Qual é a ideia? Deus estava irado, agora Deus está misericordioso, agora chegou a vez de Jonas ficar irado. Só que a ira de Deus é santa, é perfeita, e a de Jonas é pecaminosa. Até a ira de Deus é santa, mas aqui é a ira humana. Como a gente tem que aprender sobre a ira, meus irmãos? A ira pecaminosa nos atrapalha, igual atrapalhou Jonas. Às vezes a gente se ira, é tão fácil ser irado. Hoje eu conversava com uma irmã aqui na igreja, e eu dizia, a gente falava sobre a paciência, e aí eu dizia para ela, olha, as pessoas me acham pacientes, mas eu tenho que ter cuidado. Às vezes, eu estou numa fase da vida que às vezes eu perco a paciência como antes eu não perdi. Eu digo, misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Situações que acontecem, às vezes eu fico... E eu acho bom. Por quê? Porque a gente tem que ter um pouco de ira. A gente tem que se indignar. A gente tem que... O pecado deve nos causar um constrangimento. A gente deve ficar triste. Agora, uma ira controlada, não pecaminosa. Irai-vos, mas não pecai. Se controle. E haja com bondade, haja corrigindo, haja exortando, mas se controle. Isso é estar cheio do Espírito Santo. É ter esse domínio. É ter esse controle. Jonas aqui não tem. Ele está irado, descontrolado, pedindo a morte. Pedindo a morte. Porque Deus salvou, porque Deus foi bom. Ele desgostou-se.
ele ainda precisava aprender muito. Muito Jonas ainda precisava aprender. Ele tinha os seus motivos, não é? Contra os assírios, aquela nação inimiga de Israel, aquela nação que oferecia filhos em sacrifícios aos ídolos, aquela nação que exterminava a todos na guerra, não tinha pena de ninguém, era uma nação terrível nas guerras. Então, a capital do norte de Israel, Samaria, provavelmente a essa altura do livro de Jonas, já tinha sido destruída pelos assírios. Então Jonas tinha motivos de estar chateado, de não gostar daquele povo. Mas eram motivos humanos. Deus queria salvar, mesmo aquele povo tão difícil. Mesmo aquele povo que era dos maiores inimigos de Israel. Destruiu a capital do reino do norte, espalhou os israelitas pelas nações. Até hoje tem judeu espalhado, um dos cativeiros assírios. Então havia razões, mas eram menores do que a compaixão de Deus. Deus podia salvar mesmo aquela nação terrível. Isso é uma grande lição para nós. Deus pode salvar pessoas que a gente não quer que Ele salve. Pessoas improváveis, nações difíceis, que a gente olha assim, tal nação merece o juízo de Deus. A gente fica igual a Jonas, querendo que desça fogo do céu, né? Jonas fica lá como que 40 dias esperando. Senhor, destrói, Senhor, o Senhor não vai fazer nada não. E Deus convertendo o povo, e Jonas, Senhor, destrói, Senhor. Do mesmo jeito às vezes é a gente, irado, sem entender o plano eterno, sem entender que Deus pode salvar qualquer pecador que se arrependa, mesmo um ninivita tão mal, né? Podemos até dizer assim. De fato, eles tinham muitas práticas mais. E interessante, mas triste, a ira de Jonas era contra Deus. Contra Deus. Eu não sei nem se eu devo perguntar, mas vou perguntar. Você já ficou irado contra Deus? É triste, né? É triste. Às vezes a gente fica irado contra Deus, de forma pecaminosa, sem entender. Irado porque Deus não respondeu minha oração. Irado porque Deus fez como eu não queria. Irado porque o ímpio vai bem e estou aqui na prova. Porque os ímpios às vezes parecem tão bem, igual Asaf no Salmo 73. Os ímpios parecem que têm saúde perfeita, parece que não lhes falta nada. E eu aqui servindo ao Senhor, levita da casa de Deus, estou na prova. Por quê? Porque a ira. Quase me desviaram, quase me resvalaram aos pés, até que vi o fim deles. A gente precisa ver o final da história. Precisa ver a soberania de Deus, para a gente não ficar irado feito Jonas. Às vezes a gente se ira quando Deus dá uma bênção para alguém. Você já passou por isso? Aí você se alegra, mas você diz, e eu, Senhor? E eu, Senhor? Mas por que, Senhor? E eu? Então Jonas está mais ou menos assim. A gente precisa se alegrar com a soberania de Deus. Ao invés de agradecer, Jonas se irrita. É como, acho que foi o pastor Jonas que falou, às vezes o crente é assim. Primeira coisa que ele faz, ele para de cantar, quando está chateado com Deus. Ele para de louvar, ele para de adorar. Não só a música, mas a música é uma das expressões de adoração. A adoração é muito maior do que a música. Mas às vezes se reflete na nossa vida. Quando a gente está chateado com Deus, a gente fecha a boca para o louvor, para a soberania, para a majestade, que a gente está chateado com Deus. Nós devemos sim agradecer. Será que Jonas estava grato? Não fica muito claro no texto. Acredito que sim. Ele estava grato porque Deus o resgatou da boca do peixe. Deus o tirou ali. Então certamente havia gratidão. Mas logo ele se esquece. Ele já está chateado.
Às vezes não é assim. Às vezes a gente esquece da bondade de Deus rápido. Uma hora a gente está grato, 10 minutos depois a gente está chateado. Parece que Jonas estava assim, grato por Deus ter salvado ele do peixe. Ele ora e Deus responde, Deus o tira, mas daqui a pouco ele já está chateado. Ao invés de adorar ao Senhor pela soberania, como ele fez na primeira oração dele, no capítulo 2, verso 9, mas com a voz de agradecimento te oferecerei sacrifício, ao Senhor pertence a salvação. Jonas deveria ter ficado nisso, como na primeira oração no ventre do peixe. Ele diz, com voz de agradecimento te oferecerei sacrifício, ao Senhor pertence a salvação. Ele deveria ter ficado nisso. Na segunda adoração não, ele já logo já está irado. Logo ele já quer morrer. Veja que inconstância humana. Uma hora está adorando, agradecendo, daqui a pouco está extremamente chateado, querendo morrer. Ele estava irado, dizendo, tira a minha vida, tira a minha vida. Às vezes a gente chega nesse ponto, né? Jonas chegou, Jó chegou, profeta Jeremias também chegou. Às vezes a gente chega, Senhor, não quero mais viver não. Porque a gente está só olhando ali, para o humano, olhando, coração irado, coração duro, olhando com inveja dos outros, cobiçando aquilo. Meus irmãos, nós precisamos estar contentes. Se Deus não nos der mais nada, o nosso maior problema Ele já resolveu. Cristo já veio. Nós deveríamos estar contentes. E a gente se emburra, e a gente fica querendo a morte. Nós devemos, inclusive acho que foi pastor Jonas Madureira que disse, eu procuro crentes assim, se você achar um, como quem diz, me diga que eu quero conhecer. Mas era para todos nós sermos assim, gratos, satisfeitos, Deus já nos deu o melhor, Cristo já veio, Cristo já ressuscitou. Aí a gente fica emburrado, chateado, porque Deus foi clemente e misericordioso. E não focamos na soberania, não focamos em Deus. Nós devemos lembrar de onde viemos. Jonas estava esquecido de onde veio, do ventre do peixe. Jonas estava esquecido que o povo de Israel não tinha muita virtude em si mesmo, não. Foi eleito pela soberania de Deus. Era uma nação também pecadora. Então, é como se Jonas está orgulhoso. Ele precisava lembrar que foi pela graça que Israel foi por eleição, não foi por merecimento. E a gente precisa lembrar disso também, não há virtude em nós. Eu não sou diferente do pecador que está ali na frente da igreja, talvez. A gente se acha diferente, a gente se acha bom. Eu preciso entender que só a misericórdia de Deus é a diferença de nós e qualquer pecador aqui, no centro de 7 de setembro. Tantos pecadores ali e eu no meio, igualzinho a eles. Igualzinho a eles. A diferença é a graça que alcançou. Jonas precisava entender isso. Nós devemos lembrar de onde viemos, do pecado, viemos da separação de Deus, todos nós éramos inimigos de Deus. Como a gente se orgulha, né? Feito Jonas tão orgulhoso. Nós precisamos, isso é avivamento, né? É quando a gente sabe que só a graça de Deus na nossa vida, quando a gente se arrepende, quando a gente teme a Deus. Deus foi clemente, Deus é soberano. Diz o texto que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Ele criou os céus e a terra. Há uma observação aqui também, nesses versos. Vamos dar mais uma lidazinha rápida. Verso 1 a 5 novamente. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra?
Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Né? Tem tantas lições aqui. Primeiro que Jonas orou. Mesmo chateado, ele orou. Essa é uma grande lição para nós. Mesmo chateados, nós não devemos deixar de orar. É a hora, às vezes, que a gente mais precisa. Busque a Deus, ainda que você diga, Senhor, eu não entendo, Senhor, está difícil, Senhor, eu não compreendo porque Tu abençoasse meu irmão e não me abençoasse, Senhor, está difícil para mim porque eu tenho que esperar tanto tempo. Então, ore, que Deus vai lhe responder, Deus vai lhe dar graça, você vai entender a soberania de Deus. Não fuja. Ore, não deixe de orar, ore ainda que seja chateado, ainda que seja ali dizendo, Senhor, está doendo, está difícil. São os salmos imprecatórios, que são orações onde os salmistas derramam o coração, reclama com Deus. Claro que a gente tem que ter temor, mas tem hora que a gente precisa apresentar diante de Deus, Senhor, eu não estou entendendo, porque isso me ajuda, faz-me entender. Jonas sabia quem era Deus, mas não totalmente. Ele fala aqui, ele conhecia o caráter de Deus. Ele disse, não foi isso que eu falei lá na minha terra ainda, fugindo para Tarsis, eu sabia que Deus é clemente. Ele conhecia Deus. O que será que ele falou lá na terra dele ainda? Ninguém sabe. Talvez já lá ele estivesse dizendo, eu não vou, né? Porque eu sei que no final Deus vai perdoar esse povo, e ele já não queria. Lá antes de sair ele já estava pensando. Talvez isso. Ele sabia que Deus é clemente, tardio em irar-se, grande em benignidade, te arrepende do mal. O Senhor se arrepende do mal. Essa oração ela é diferente, né, da primeira dentro do peixe. Aqui é uma oração irada, mas é uma oração. É uma oração. Graças a Deus que a gente pode orar em todo o tempo. Ele havia esquecido do seu próprio perdão. Deus perdoou ele e agora ele não queria que Deus perdoasse os outros. Ele precisava entender-se como pecador. Talvez ele achasse que merecia a salvação, mas a salvação pertence ao Senhor. Há um texto lá em Gênesis 6:6, quando diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Foi no tempo de Noé, lá em Gênesis 6, talvez o verso 6 e outros versículos ali ao redor. A maldade havia se tornado muito grande. O mundo, a maldade havia se multiplicado no tempo de Noé. Chega ao ponto de Deus dizer que se arrependeu de ter feito o homem. Olha que tempo difícil. Às vezes a gente pensa que tempo difícil é esse nosso, né? Um tempo difícil, nunca houve igual. Olha os tempos de Noé. Deus pensou em destruir a terra. Outro dia eu vi um pastor falando sobre relacionamentos, pais e filhos e conflitos de geração. E ele pesquisou algumas frases que quando você lia, você pensava que era hoje. Conflitos, essa geração está mal, essa geração não tem remédio. Quando você ia ver, era Sócrates falou isso, antes de Cristo. Quando você via outra frase, fulano reclamando da geração do povo desobediente, era da Mesopotâmia. Gente, sempre é assim. Os dias de Noé foram terríveis. Os últimos dias serão dias terríveis, como os dias de Noé. A gente pensa que hoje é demais, mas já naquele tempo Deus pensou em destruir. Deus se arrependeu de tão grande que era a maldade.
Deus se arrependeu e lhe pesou no coração. No hebraico, lhe pesou no coração significa uma ira indignada. Deus se indignou com o ser humano, tanta maldade. Ainda assim santa, ainda assim controlada. Mas Deus estava não só triste, mas indignado com a maldade humana. Mesmo assim, ele foi misericordioso com a geração de Noé, seus filhos, as esposas, a arca. A partir dali, Deus recomeça pela misericórdia e não desiste da criação do homem, nem dos animais. Os animais também entram na arca e hoje o mundo é como é. A misericórdia de Deus. Deus se arrependeu, não é difícil de entender. No hebraico significa Deus mudou de ideia, mas a gente precisa entender isso. Deus nunca muda nos seus santos propósitos eternos. Mas existe, como alguns teólogos chamam, é apenas uma forma de explicar uma linguagem humana para entender Deus. O escritor de Jonas, de outros livros da Bíblia, ungidos pelo Senhor, eles tinham essa tarefa de escrever, então eles às vezes usavam, na direção de Deus, uma linguagem humana, como por exemplo, Deus, os olhos de Deus, os ouvidos do Senhor, o braço forte. Deus não tem olhos, Deus é espírito, mas isso é para que a gente entenda que Deus vê, que Deus escuta, que Deus age. É só por causa de nós. Deus não é uma linguagem que a Bíblia usa, os escritores, para que a gente entenda de forma humana a ação de um Deus soberano. Da mesma forma, quando diz Deus se arrependeu, é só para a gente entender. O antropomorfismo, ele dá características humanas a Deus. E o antropopatismo dá emoções humanas a Deus. Deus se ira, Deus se entristeceu, Deus fez isso. Emoções humanas atribuídas a Deus para que a gente entenda. Então, quando diz Deus se arrependeu, é isso, é na providência dele, ele agiu com misericórdia. Ele já sabe o final, antes do começo, mas ali na relação, nos 40 dias, o povo mudando de vida, o povo se arrependendo. Então, Deus está ali agindo soberanamente. Não é que ele mudou, mas é para que a gente entenda a ação misericordiosa de Deus. Como ele age conosco. Ele sabe que somos pó. Se Deus fosse tratar a gente como a gente merece, nenhum de nós aguentava. Diante do seu poder, diante da sua soberania, diante da sua santidade. Então Deus age. Interessante que essa é a forma que quase todos os livros da Bíblia, Deus ali se revelando com paciência a Israel, a nós. É como se ele estivesse falando com a criança, para que a criança entendesse. Ele nos trata com paciência, ele nos explica. Sabe quando você está falando com a criança e você tem que falar na linguagem dela, e você tem que ter paciência, você tem que ouvir? Muito mais Deus tem que fazer isso, faz isso conosco, com paciência, para que a gente se arrependa, para que a gente entenda. Deus é paciente. Jesus, o pastor Érico que falou isso recentemente, Jesus em toda sabedoria, em toda plenitude, ele ouvia uma criança e considerava. Os soldados que estavam ali batendo nele, estava ali o sinédrio, Jesus admitia. Veja que humildade de Jesus, veja como Deus é misericordioso com a gente. Ele fala na nossa linguagem. Ele poderia nos destruir, mas Ele quer nos salvar, porque ao Senhor pertence a salvação. E a gente é orgulhoso, como a gente é orgulhoso, a gente devia se dobrar e dizer: Senhor, como Tu tens compaixão comigo, como Tu és paciente comigo. Não passo de uma criança, como disse o profeta Jeremias, e ainda assim o Senhor me considera, ainda assim o Senhor quer me salvar. Nós deveríamos botar a boca no pó e dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim, como eu sou orgulhoso, como eu olho da forma errada, está tudo errado a minha visão. O Evangelho nos corrige. Quem é Deus, quem é Cristo, a graça, a salvação, deveria nos tornar humildes. O Senhor se arrependeu. Versos 6 e 7, caminhando para o final, Deus dá uma lição, mais uma lição final a Jonas, né? Deus manda uma planta. Verso 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Olha o poder de Deus, de
de germinar, toda a vida está com ele, talvez uma aboboreira. Subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Melhor e é morrer do que viver. Paremos um pouquinho aqui, esse verso, o 8, 6 a 8. Então Deus manda uma planta, o governo de Deus sobre a natureza, Deus é soberano, Deus criou os animais, as plantas, e até hoje sustenta a sua criação. Diz aí que Jonas se alegrou demais com aquela planta. Veja que coisa lamentável. Ele se alegrava com a planta e se entristecia com Deus e com mais de 120 mil pessoas. Tem hora que a gente está assim, a gente se alegra com a planta, mas não se alegra com outras coisas. Tem hora que a gente é assim, a gente se alegra com isso, com a bênção que Deus me deu, mas triste, irado com outras. Isso é pecaminoso, isso é errado. Jonas conseguia se alegrar com a planta, né? Aí Deus manda o verme, talvez uma lagarta, né? Para comer a planta, não sabemos. Veja o governo de Deus sobre as criaturas, os vermes, as lagartas, os vírus, as bactérias, tudo isso que a gente veio compreender faz pouco tempo, Deus já tinha o domínio, né? A ciência descobriu há pouco tempo, os vírus, Deus já, na Bíblia já está aqui, o controle de Deus sobre os vermes. Deus manda, o verme age. Deus ordena, o verme destrói a planta. Veja o governo de Deus, é do céu que vem a ordem. Sempre foi assim, Deus governa até os vermes. As lagartas de fogo, quem pega aqui nas lagartas de fogo? Eu que não pego, né? Tem aquelas coloridas, bonitas, eu gostava tanto. Meus irmãos, lembrei agora de um pecado meu. Quando eu era pequeno, eu acho que eu já falei aqui na igreja, eu ia ali na Prata, eu morei ali na Prata, e a gente pegava nos terrenos que tinha ali, mais ou menos por trás do Colégio Estadual da Prata, a gente ia olhar uma vaca que tinha lá, aí eu pegava lagarta, enchia o caminhãozinho de lagarta e saía botando em cada jardim. Misericórdia, que pecado. Meu Deus. Já pedi perdão ao Senhor, tem misericórdia de mim, nunca mais eu fiz isso. Imagina quantos jardins foram destruídos, né? Talvez planta. E hoje eu gosto de planta. Quando aparece uma lagarta lá em casa, eu fico triste. Foi alguém que jogou. Meu Deus, tem misericórdia de mim, não é? De todos que fazem maldade. Às vezes as crianças, não sei se vocês já passaram por isso. Quando era criança, derrubar lixo dos outros, apitar na campainha e correr. É melhor parar, é melhor parar. Vamos parar com o nosso pecado. Jonas teve que parar com o pecado dele, né? Perdão, Senhor, misericórdia. Então, Deus tem o controle dos vermes. Deus tira a planta, ele pede para si a morte. Aí Deus lhe dá uma lição. Mas Jonas, tu tem piedade de uma planta e não tem dos ninivitas, Jonas. Deus é bom e Jonas não estava entendendo. Verso 10, tem compaixão da planta e não tem, né, dos mais de 120 ninivitas arrependidos. E assim vamos finalizar. Verso 9, então perguntou Deus ainda pergunta, Deus ainda tem compaixão e tem paciência com Jonas, ainda lhe pergunta, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Verso 10, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te causou trabalho, não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que
numa noite nasceu e numa noite pereceu. Tem coisas no livro de Jonas que eu acredito que são sobrenaturais. O peixe engoliu um homem, como é que ele ficou vivo, né? Eu fico me perguntando essas questões, que é possível, ainda talvez um peixe que já foi extinto, existem peixes ainda hoje. A classificação da época era outra, né? Se a gente olhar hoje peixe, baleia não é peixe, é um mamífero. Hoje tem uma classificação diferente, mas naquela época se chamava de peixe, talvez todos os seres marinhos. Então a gente tem que levar em consideração isso. Mas havia, Deus dá ordem ao peixe, como é que ele sobrevive 3 dias? Será que havia oxigênio lá dentro do... Eu acho que não é possível, é um milagre mesmo. Será que ele morreu ou que ele ficou vivo esses dias todos? Isso é o sobrenatural. Da mesma forma que uma planta nascer e morrer em 2 dias, nunca vi isso. Se Deus quiser, ela cresce. Deus quiser, a planta cresce em um dia e morre no outro. Mas naturalmente isso nunca vi. Mas isso é o sobrenatural. Para Deus não há impossíveis. Verso 11. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos finalizar. Como Deus tem compaixão, né? 120 pessoas, crianças ali no meio. Crianças também são pecadoras, mas ainda não estavam na idade da razão, algumas delas. Então Deus tem compaixão. Eles não sabiam discernir nem entre a sua mão direita e a sua esquerda. Quantas pessoas estão assim hoje em dia, não é? Na Paraíba, nas nações, pessoas, por causa do pecado, endurecidas, que não sabem discernir entre a salvação, entre a glória de Deus, e vive ali nos pecados. A gente tem que ter compaixão dessas pessoas que não conhecem ainda o Evangelho, e nós não somos melhores do que elas. Vamos fazer uma oração. Logo após o grupo de louvor poderá cantar um canto que a gente finaliza. Vamos orar. Senhor, como és santo, como és bom, como o Senhor governa todas as nações, nos dá fé para isso, Senhor. Nos faz entender que o homem é homem em todo canto dessa terra, Senhor. Não precisamos temer, não precisamos, Senhor, querer que o Senhor os destrua, porque são maus. Nós vivíamos da mesma forma, Senhor. Precisamos reconhecer isso. Se o Senhor nos salvou, pode salvar qualquer nação. Tende compaixão, ajuda-nos a sermos humildes, quebranta-nos, dá-nos contentamento. Nós já temos tudo o que precisamos, nós já temos Cristo. Tira de nós qualquer descontentamento humano com coisas às vezes secundárias, como nós somos tolos, tais quais crianças. Tem compaixão de nós. O Senhor tem nos dado tanto. Tende misericórdia de nós. Muito obrigado por tua santa palavra, viva e eficaz, que nos transforma, que nos ilumina, que nos faz perceber quem é Deus, nos faz entender a salvação. Como é maravilhosa a tua palavra, Senhor, que nos corrige, que nos ensina, que nos coloca no lugar certo. Tende misericórdia de nós, meu Pai. Aplica a tua palavra em nossos corações, que possamos nos arrepender como os ninivitas. Ajuda-nos a nos arrepender. Ajuda o nosso povo de cada cidade brasileira a se arrepender. Ajuda as nações a se arrependerem, Senhor. Não somos melhores do que ninguém, Senhor. Somos como Jonas. Tende compaixão de nós também. Em nome de Jesus, amém.